Pessoal, uma das perguntas que eu mais recebo é: quando que Israel e o Irã vão entrar em guerra para valer? Guerra total, guerra direta, uma guerra de grande intensidade. E é curioso porque a resposta para essa pergunta, talvez ela é mais simples e básica do que vocês imaginam. Todos os choques ou conflitos que a gente tem assistido nos últimos tempos entre o Irã e Israel, eles são parte de um conflito ou de um confronto mais antigo que já acontece e continua acontecendo dentro da mesma dinâmica, uma dinâmica de uma guerra indireta, velada, escondida, feita por procuração, ou seja, por outros aliados e não diretamente do Irã, apesar de que recentemente, sim, nós assistimos já 2 ataques diretos do Irã a Israel e 2 retaliações de Israel ao Irã. Mas o ponto é, não é quando vai ter a guerra, porque a guerra já existe. Eu tenho dito para vocês que o Oriente Médio já vive uma guerra regional de baixa intensidade. A pergunta, então, é se essa guerra vai se tornar uma guerra de grande intensidade direta entre Israel e o Irã. E, na verdade, como eu falei para vocês, a resposta é mais simples. Os limitantes ou os obstáculos que impedem isso de acontecer são barreiras, obstáculos reais, estratégicos e de recursos que impedem que os dois partam então para uma guerra total, direta, de grande escala. Fazer uma pausa, pessoal, antes da gente continuar o vídeo, que eu quero falar sobre nutrição, na verdade sobre os suplementos que eu uso para manter a minha mente afiada. Não tem como eu absorver tanto conteúdo, lidar com tanta informação, se eu não tiver uma boa alimentação. E por isso que eu uso os produtos da Mata, que trabalha com uma nutrição regenerativa da floresta amazônica. Um outro aspecto importante da Mata é que todos os alimentos respeitam essa nutrição regenerativa da floresta amazônica. Ou seja, é uma maneira da gente conseguir preservar a floresta e extrair a sua riqueza, porque tudo é natural, com as comunidades locais. Eu consumo muito o Superfoods, e esse daqui é o que eu mais gosto, né? O de cacau selvagem, cupuaçu e cumaru. São 14 super alimentos da floresta, rico em fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes. Tudo é integral, tudo natural e assim é muito completo. Substitui uma refeição, um complemento alimentar. Isso daqui deixa a minha mente com uma alta performance, uma capacidade de absorção, de concentração, não só a mente, mas o físico também. Eu realmente recomendo vocês experimentarem. Não tem só esse sabor, tem vários outros sabores. Tudo é natural, sem conservantes, sem produtos ou ingredientes artificiais. A Mata é especial, me ajuda a manter essa capacidade mental, cognitiva, de raciocínio, de foco, tudo que a gente precisa para uma boa performance. Recomendo, e vocês aqui no link conseguem 10% de desconto na sua primeira compra. Usem o meu cupom ROC, HOC, Mata, tá aqui, experimenta, eu recomendo, faz toda a diferença. Faz tempo que eu uso, eu sinto mesmo os efeitos, senão não estaria falando disso para vocês. Não tem só esse sabor, como eu disse, e não tem só os superfoods. Tem várias outras coisas, vale a pena vocês conhecerem. Inclusive, vocês podem estar pensando que com o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, a possibilidade de um ataque ou de uma grande guerra com o Irã e Israel tenha diminuindo ainda mais. Mas nós temos que lembrar que o Netanyahu aceitou fazer esse cessar-fogo exatamente para que ele possa direcionar os seus recursos, os seus esforços contra o Irã. E não perder tempo com as proxies ou com os aliados do Irã. Ele quer ir diretamente ao Irã. Então, esse não seria um argumento, mas vamos voltar, porque eu estava explicando, porque aí sim nós vamos entender os outros argumentos fundamentais que talvez impeçam dessa guerra se tornar uma grande guerra. E eu vou começar com o mais óbvio e básico de todos, que talvez nem todos vocês tenham percebido, mas é a distância. Israel está muito distante do Irã. Vamos olhar aqui no mapa, e Israel está aqui, né?
E vejam, e o Irã está aqui. Você tem outros países que separam. Você tem a Jordânia, você tem o Iraque, ou a Síria, Arábia Saudita, Turquia. Tem muitos países que estão separando. Nós temos uma distância de 1.200 quilômetros de Israel até o Irã e 1.600 quilômetros de Jerusalém até Teherã. Gente, então presta bem atenção nesse mapa. Veja, eles não têm fronteira e tem todos esses países aqui no meio. Alguns desses países estão mais próximos de Israel, outros estão mais próximos do Irã e outros não querem saber de nenhum dos dois países, nem de Israel nem do Irã. Então não é muito simples. Vamos pegar, por exemplo, a Jordânia. A Jordânia, em abril de 2024, né, quando o Irã fez o seu primeiro ataque direto a Israel, ela ajudou Israel a abater os drones. Caças jordanianos levantaram voo e foram abater esses drones. Claro, o rei Abdullah, o rei da Jordânia, ele disse que isso foi feito para proteger o espaço aéreo da Jordânia, porque a grande parte da população na Jordânia é de palestinos que odeia o Estado de Israel. Então ele não pode se colocar publicamente ao lado de Israel, mas ele usou a sua força aérea numa coalizão montada pelos Estados Unidos para ajudar Israel. E quando ele decolou os seus caças, ele usou o argumento de que esses drones iranianos estavam violando o espaço aéreo, ou seja, isso seria recíproco caso Israel também lançasse um ataque que passasse pelo espaço aéreo jordaniano. Ele estava dando a entender que ele usaria a sua força aérea para abater ou impedir que o espaço aéreo da Jordânia fosse usado. E, na verdade, Israel até, talvez como uma forma de retribuir o que o rei jordaniano fez, não invadiu o espaço aéreo, não usou o espaço aéreo da Jordânia quando fez a retaliação ao Irã. Foi pela Síria. Mas a gente sabe que a Jordânia tem um acordo de paz com Israel, faz parte da coalizão que os Estados Unidos montaram, então dá para a gente usar a Jordânia, mesmo com todas essas precauções e cautelas públicas, a gente poderia colocar a Jordânia como um aliado de Israel. Então a Jordânia estaria aqui do lado. Mas mesmo a gente colocando a Jordânia do lado de Israel, isso não significa que os jordanianos iriam permitir que Israel usasse indiscriminadamente o território jordaniano para chegar até o Irã, seja com tropas, seja com espaço aéreo de uma forma constante, massiva, direta, contínua. Então, mesmo aqueles que estão próximos ou aliados de um dos dois lados, não seria possível certas coisas acontecerem. Quais coisas? Dentro desse cenário que eu estou descrevendo para vocês, de uma guerra total, regional, direta entre Israel e o Irã. Vamos pegar um outro exemplo aqui, a Síria. E o Irã ajudou muito o Assad, o regime do Assad, a sobreviver. Tem bases lá dentro. Israel fez, inclusive, alguns ataques dentro da Síria a instalações iranianas. Aquele da embaixada foi um deles. Mas o próprio Assad aprendeu com o pai dele que ele não deve comprar uma briga direta com Israel, como ele viu ao longo da história na guerra de 67, 73 e 82. O Assad, apesar de ter o apoio do Irã, ter bases iranianas aqui dentro, ele não permitiu que o Irã usasse o seu território como uma grande base de lançamento para atacar Israel. Isso não aconteceu porque ele não quer provocar Israel diretamente. Então vejam, mostrei para vocês a Jordânia do lado de Israel, mesmo assim nem tudo seria possível. A Síria do lado do Irã, e também nem tudo é possível. Ela não está disposta a transformar o seu território numa base gigante para o Irã, conseguir fazer uma incursão terrestre aqui no norte a Israel, ou montar uma base aérea iraniana para conseguir ser mais fácil atacar o Estado de Israel. Então, mesmo que existam todos esses países no meio, e mesmo que eles tomem lado, tem limites quanto que eles vão ajudar cada um dos dois lados, no caso o Irã e Israel. Eu preciso então agora partir para um desenho de um cenário muito básico, porém talvez nem todo mundo tenha essa percepção de quanto difícil ou óbvio isso é. Vamos imaginar, né? Estou falando de ataques aéreos, e uma guerra total, em grande escala, não pode ser sustentada só com ataques aéreos. Convenhamos, gente. Você faz um ataque aéreo, 2, 3, 10, e quando? Você vai ficar eternamente fazendo ataques aéreos dessas distâncias, 1.200 quilômetros, 1.600 quilômetros? Isso não acontece. Aliás, se a gente pensar bem na história das guerras,
Isso só é possível hoje em dia com as tecnologias de mísseis balísticos, mísseis intercontinentais, mísseis de longuíssimo alcance, forças aéreas com abastecimento no ar para conseguir percorrer distâncias tão grandes, mas mesmo assim, isso é feito para ataques pontuais e não para uma guerra aberta em grande escala. A não ser que você tenha um outro nível de capacidades, que eu vou explicar para vocês, para você manter a constância de uma guerra nessa intensidade. Você vai ter que ter outro tipo de equipamento, porta-aviões, uma marinha gigante, um monte de outras coisas que eu já vou falar. Mas vamos focar aqui na parte terrestre. Imagina que Israel quer lançar um ataque terrestre ao Irã. Primeiro, nós temos que compreender o tamanho de Israel e o tamanho do Irã. Nós estamos falando de um país 80 vezes maior que o outro. Ou seja, se Israel tem dificuldade de resolver e controlar o seu território internamente tão pequeno, com áreas como Gaza, Cisjordânia, imagine você enviar um exército israelense, um país desse tamanho, com uma população tão pequena e um território 80 vezes menor do que o do Irã. Você vai enviar soldados e esses soldados vão ter que chegar aqui e conquistar este país inteiro. É absolutamente impossível. A quantidade de tropas necessárias para você dominar uma população de mais de 80 milhões de pessoas é um número que Israel sequer tem. Não tem como, em números, dado a desproporção de tamanho dos dois, em existir uma conquista por tropas terrestres. E aí tem o segundo parte do problema, que é como que você vai enviar essas tropas? Essas tropas têm que ser enviadas por terra. Você não vai levar aviões e jogar milhões, centenas de milhares de soldados de paraquedas. Eles não vão saltar de paraquedas para cair no país. Então eles vão ter que ser enviados por terra. Imagina, tem dois possíveis caminhos aqui. Ou você vai passar pela Jordânia e pelo Iraque, ou pela Síria e pelo Iraque. E aí você vai ter que percorrer esses dois países, milhares de soldados, centenas de milhares de soldados, ter que percorrer, invadir um outro país, atravessar o país inteiro. Aí depois que eles chegarem, continuar atravessando. E para você percorrer tudo isso, você precisa de combustível, de alimento, de descanso, de água. Quem que vai fornecer tudo isso? Ao longo das guerras, a gente já sabe que linhas de suprimento, falei um monte disso na guerra da Ucrânia, tem um monte de exemplos históricos, o próprio Geopolítica de Israel, Geopolítica da Rússia, que tem aqui no canal, eu falo do conceito de profundidade territorial, onde linhas super estendidas de suprimento, elas se tornam linhas vulneráveis. E imagina Israel entrando na Jordânia, entrando na Síria, atravessando o Iraque inteiro, para então, depois de atravessar dois outros países, invadir dois outros países, chegar no Irã para começar uma batalha. Como que ela vai ser reabastecida? Como que vai trazer munição? Como que isso vai acontecer logisticamente? Não existe isso. Aliás, na história das guerras do mundo, não existiu um confronto dessa distância sem você já estar controlando o vizinho. Impérios vão se expandindo. O Império Persa se expandiu para o Iraque, e daí do Iraque ele conseguiu expandir para outros lugares, para a Síria, para a Jordânia, enfim, para ir conquistando. Você não dá pulos ou atravessa territórios do inimigo para chegar no seu inimigo final. Então, se Israel fizesse isso, seria impossível, não existe, essa possibilidade não tem como. E vice-versa também, não dá, por mais que o Irã seja maior, ele não vai mandar os seus soldados marchando aqui para atravessar todos esses países e parar aqui. Essas distâncias são indescritíveis do ponto de vista da logística militar, do abastecimento, da munição, de 1 milhão de coisas. Isso é bem básico, gente, mas é importante falar porque às vezes as pessoas acham que isso daqui é uma guerra normal, uma guerra absolutamente plausível, e ela não é plausível. Uma guerra terrestre não existe, não tem como acontecer entre Israel e o Irã. Alguns de vocês vão virar e falar assim, não, mas então uma invasão anfíbia, pela marinha. E aí você precisa ter uma marinha muito substancial, muito poderosa, para enviar os seus soldados todos por mar. E aí quando você chegar na costa, e o Irã tem uma costa aqui, dentro do Golfo Pérsico, substancial, uma costa grande. Então você vai ter que chegar com navios, Israel teria que chegar com navios e fazer uma invasão anfíbia. Eu sempre falo para vocês que do ponto de vista militar, uma das operações mais complicadas são invasões anfíbias.
são as mais arriscadas, as que exigem maior recurso. Esse é um dos maiores desafios que a China vai enfrentar em Taiwan, se ela quiser dominar a ilha com soldado terrestre. Ela vai ter que fazer uma invasão anfíbia. Na Segunda Guerra Mundial, o dia D, Normandia, uma invasão anfíbia. São as operações mais complicadas. Na guerra na Ásia, na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos foi atacar o Japão, a grande dificuldade em Okinawa era a invasão anfíbia, sempre. Israel não tem os meios, a marinha, o tamanho, apesar de ter uma marinha relativamente bem estruturada para o seu tamanho de país, não é uma marinha capaz de navegar, transitar toda essa distância e chegar lá e fazer uma invasão anfíbia. E não tem invasão anfíbia sem apoio de uma força aérea. E aí, se a força aérea vai ter que sair daqui, atravessar, viajar 3 horas, abastecimento no ar, não vai dar também. Você precisa ter porta-aviões aqui do lado, dando suporte. Só Estados Unidos, ou talvez a China hoje, seja capaz de fazer operações desse tamanho. Nem mesmo os europeus, nem mesmo a Rússia talvez consiga fazer uma operação de anfíbia deste porte, desse tamanho, para um país desse tamanho. Então, Israel precisaria de uma operação de uma força aérea naval, que seria um porta-aviões, ou ela poderia posicionar aqui no Bahrein, no Emirados Árabes, que seria uma espécie de porta-aviões terrestre do lado. Mas aí, de novo, a gente volta para o problema inicial, que seriam esses países aceitarem que o seu território se torne a base de alguém que está usando ele para uma guerra. E eles seriam alvos. Certamente também não aceitariam. Então, se torna meio impossível. Então vamos enviar os soldados israelenses soltá-los de paraquedas. Também não vai dar, porque você não vai soltar dezenas de milhares de soldados. Você pode soltar alguns soldados saltam de paraquedas para cair de uma força de elite, para fazer uma operação especial, destruir alguma instalação, seja um porto, seja uma usina elétrica, geradora de energia. Mas aí eles caíram aqui e fazem o quê? Vão ser mortos, porque para onde eles vão? Quem vai resgatá-los? Cadê o exército massivo israelense para salvá-los? Não, a distância, a geografia é o impedimento número 1. Isso não é qualquer coisa. Aliás, a gente só está assistindo algum tipo de confronto entre esses dois porque a tecnologia tem permitido a gente superar parcialmente a força da geografia nesse confronto. Senão nem isso a gente assistiria, dada a força da geografia, no caso aqui, distância, pura e simplesmente. Bom, tá claro então que se existem limites tão grandiosos do ponto de vista terrestre, de um ataque terrestre, de uma operação terrestre, de uma guerra terrestre e marítima, resta o quê? Aquilo que a gente tem assistido até então, que são confrontos aéreos, seja por uma força aérea ou por mísseis. É importante ressaltar que, desse ponto de vista, o Irã é muito inferior a Israel, tanto ofensivamente quanto na defesa, ou seja, baterias antiaéreas e os seus mísseis e os seus caças. Para vocês terem uma ideia, o Irã, apesar de ter 2 forças aéreas, uma do exército convencional e uma da Guarda Revolucionária, isso não quer dizer muita coisa. Tem 2, nossa, então eles têm muito, ou são muito poderosos. Não, são equipamentos muito velhos. O Irã não tem os cargueiros para abastecer caças no trajeto ou no ar. E alguns dos seus aviões, apenas os franceses, podem ser reabastecidos no ar. Mas se eles não têm o cargueiro, isso não adianta nada. Teriam que adquirir os cargueiros primeiro. E aí, os aviões iranianos, em número inferior aos israelenses, em primeiro lugar, eles são de 1960 a 1970, as versões de caças americanos. E aí, os franceses e soviéticos são de 1970 e 1980. Para efeito de comparação, os caças israelenses são os caças de última geração americanos dos últimos 5 anos, que são os aviões de guerra mais modernos que existem no mundo, sem falar na capacidade da defesa aérea israelense. Se o Irã, então, não tem uma força aérea capaz de atacar Israel com seus aviões, a gente nem sabe se os aviões iranianos conseguiriam percorrer essa distância toda para fazer um ataque. Mesmo que conseguissem, teriam que enfrentar as baterias ou a defesa
aérea israelense, que é muito superior à iraniana, e a gente sabe disso porque os iranianos usaram ao longo desse ano em dois grandes ataques, né, em abril e em outubro, usaram mais de 500 drones e mísseis. E esses drones e mísseis fizeram praticamente nenhum estrago em Israel, graças à defesa aérea. Então, os caças também teriam que enfrentar isso. Já do lado israelense, é o contrário. Como eu disse para vocês, Israel tem mísseis de longo alcance, mísseis balísticos e tem uma força aérea muito capaz. Mesmo assim, limitada, porque a quantidade de aeronaves, a quantidade de equipamento para você sustentar uma guerra constante a 1.600 quilômetros, 1.200 quilômetros de distância, não é plausível. Você precisa ter uma base com aviões colocados mais próximos do seu inimigo. Os próprios americanos, quando foram para o Afeganistão ou em outras guerras, conseguiram bases próximas do local, seja aqui no Oriente Médio, seja na Ásia Central. Uma série de acordos foram feitos para que eles pudessem usar bases em outros lugares, sem falar que eles têm porta-aviões, que ela carrega uma força aérea e ela estaciona o mais próximo possível do seu inimigo, do seu rival, do país que eles vão atacar. Israel não tem isso, não tem essas bases avançadas e não tem os porta-aviões. Isso inviabilizaria uma guerra de grande porte com ataques aéreos contínuos e constantes. Deixa eu trazer exemplos práticos, desde mais antigos ou até atuais. Israel é contra o Hezbollah no Líbano. Aí sim Israel consegue manter operações de ataque constante, mas são voos de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, porque você está próximo do seu inimigo, né? A fronteira de Israel com o Líbano. Hezbollah está dentro do Líbano, é o sul do Líbano, ou até mesmo Beirute, a capital, mas é uma distância muito próxima, muito mesmo. A gente pode olhar na história, e aí a Blitz da Luftwaffe alemã, na Segunda Guerra, se a gente pegar quando os alemães estavam posicionados ali na França já, para atacar a Inglaterra, estamos falando de pouco mais de 120 quilômetros de distância. Ali sim eram bombardeios constantes, diários, mas olha a distância, aqui de novo, 1.200 ou 1.600 quilômetros, dependendo dos lugares que a gente olhar. Bom, então vamos lá, resumindo. Terrestre não dá, marítimo não dá, sobrou aéreo, tem todas essas limitações que impedem que a guerra se torne de grande escala. Aí alguns vão levantar ou vão dizer, mas então operações de inteligência, operações cibernéticas ou assassinatos pontuais e estratégicos de lideranças ou cabeças. Tudo isso, gente, já acontece. E tudo isso faz da guerra entre os dois, entre Irã e Israel, ser velada, ser indireta, ser de baixa intensidade. Operações de inteligência, assassinatos pontuais ou ataques cibernéticos não levará a guerra entre Irã e Israel para uma guerra total de grande porte. Porque é exatamente isso que nós estamos assistindo há anos. E nesse sentido, Israel tem se saído muito melhor. Os serviços de inteligência israelenses têm se mostrado muito mais capazes, têm assassinado figuras importantes dentro do Irã, mas isso não muda a guerra, isso não escala, isso não torna uma grande guerra. E aí percebam, porque muita gente sempre fala isso quando tem algum choque entre Israel e o Irã, vai virar a Terceira Guerra Mundial? Não, assim, não tem como essa guerra escalar para virar uma guerra total. A não ser que a gente traga o elemento nuclear para a equação. E aí no elemento nuclear, Israel tem armas de destruição em massa, tem essa capacidade e usa esse arsenal como uma forma de defesa ou de dissuasão nuclear, caso um rival inimigo seu busque a sua destruição total ou Israel sofra uma ameaça existencial. E aí a gente entra na discussão de uma guerra, de um Armagedon, né? Uma guerra nuclear. Mas para isso acontecer, o Irã tem que ter uma bomba atômica. E por isso que a discussão sobre o Irã ter uma bomba atômica
ela é tão relevante para o mundo? Porque esse é o único cenário que a gente coloca aqui aonde existe a possibilidade de uma guerra entre Israel e o Irã escalar, numa proporção de uma guerra total de grande porte. Mas mesmo assim, mesmo que o Irã tenha, nós vamos ter que lidar com a famosa questão e a estrutura, da dissuasão nuclear, né? O conceito de MEDS, destruição mútua assegurada, que eu sempre explico para vocês, que quem não assistiu tem que assinar o Rock Academy, meu aplicativo, que lá tem as aulas exclusivas sobre a geopolítica da bomba atômica, mas já falei em outros vídeos aqui sobre isso. O Irã, apesar de ter um comportamento irracional, fanático, fundamentalista, extremista, por muitos lados, ele também não é totalmente irracional, como já demonstrou, porque ele está preocupado em não ser derrubado o regime. O regime não quer provocar uma guerra total e entrar num confronto de escalada nuclear é um confronto de derrubada do regime. E isso o regime não quer e o regime não está disposto a, assim, se implodir por completo. Claro, existe um elemento religioso e tem um vídeo aqui no canal que se você não assistiu, você tem que assistir, que eu explico exatamente essa vertente do regime iraniano, que é o vídeo de por que o Irã quer destruir Israel. Assistam, que eu falo só desse elemento religioso, mas não é só isso que guia os iranianos, ou o regime iraniano dos ayatollahs. Tem também um elemento prático de sobrevivência, e mesmo que eles adquirissem uma bomba atômica, nós estaremos colocados com o dilema da questão da dissuasão nuclear. Claro que isso teria outras consequências que eu não vou falar aqui nesse vídeo, nem explicar, porque já falei em outros lugares, vou continuar falando, que é a capacidade do Irã usar suas proxies com mais tranquilidade, porque ele teria uma bomba atômica, todo mundo teria mais cautela, e ele teria um poder de barganha na região, ia se posicionar de um jeito muito melhor, usando Hezbollah, Hamas, Houthis e uma série de outros grupos com menos preocupação de receber retaliação por estar fazendo isso. Ou seja, dificilmente, no contexto do que a gente tem hoje, esse confronto pode explodir uma guerra de grande escala. Teriam duas outras coisas que mudam o contexto, que podem transformar a possibilidade de um confronto aqui. A primeira delas é a formação, a consolidação e a aliança do eixo das ditaduras. Se Rússia, Coreia do Norte, China, Venezuela decidirem estar mais próximas do Irã. Por exemplo, a Coreia do Norte está lutando com a Rússia contra a Ucrânia. Imagina se soldados norte-coreanos, ou imagina se aviões chineses, ou se caças russos começam a chegar no Irã. Uma série de apoios do eixo das ditaduras começa a se consolidar em torno do Irã, disposto a potencializar as capacidades iranianas. Aí, este é um contexto diferente que altera a questão geográfica, as barreiras todas que eu descrevi aqui para vocês. E aí sim nós estamos falando de uma realidade totalmente nova, aonde uma guerra total em grande escala entre o Irã e Israel é possível. O segundo elemento que pode alterar isso também é a chegada do Trump na Casa Branca e o Trump autorizar que Israel faça um ataque de grande escala para destruir as instalações nucleares iranianas. Neste caso, tem duas possibilidades aí. Ou Israel vai fazer sozinho, e os Estados Unidos só vão ficar esperando para, quem sabe, se tiver um problema posterior, entrarem para ajudar, ou os Estados Unidos decidem fazer junto com Israel ou fazerem sozinho. Se os Estados Unidos entrarem numa operação dessas, aí nós estamos falando de um outro tipo de guerra. Porque aí todos aqueles limitantes que eu descrevi aqui que Israel tem, os americanos não têm. E quando os americanos entram em guerra, eles têm um modus, um método, uma dinâmica de combate, e eles vão mirar em destruir, incapacitar um monte de coisas dentro do Irã, talvez até
uma derrubada do regime ou, no mínimo, uma grande enfraquecida, com uma possibilidade de decapitar as cabeças do regime. Mas esse é um outro contexto. É uma decisão do Trump de entrar em guerra com o Irã ou permitir que Israel faça um ataque e os Estados Unidos dê esse apoio para Israel e esse ataque seja muito maior. Aí sim nós temos uma realidade diferente que altera o que eu acabei de explicar para vocês ao longo desse vídeo. Então, ou seja, para concluir, nós temos um cenário muito difícil de uma escalada de guerra. Isso não quer dizer que operações pontuais vão cessar de existir. Ao contrário, elas devem continuar. Inclusive até confrontos talvez diretos entre o Irã e Israel. Mas virar uma guerra maior, não neste contexto e não com essas condições que estão colocadas hoje. Duas coisas que podem mudar. A chegada do eixo das ditaduras, verdadeiramente apoiando o Irã explicitamente, diretamente, e a chegada do Trump e ele tomar decisões diferentes do que todos os outros presidentes americanos, inclusive ele mesmo, quando foi presidente, de autorizar Israel a fazer o ataque ou os próprios americanos decidirem fazer o ataque. Mas, óbvio que a gente vai estar aqui acompanhando todos os outros movimentos que Israel e o Irã vão fazer um contra o outro. Então acompanhe, não esquece de dar like no vídeo, segue o canal, gente. Ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos. E, para quem não conhece, dá uma olhada no Rock Academy, o meu aplicativo.